Quais são as coisas na nossa vida que a gente só precisa começar e automaticamente a gente pega o embalo, como dizem, e tem uma frase que muitas pessoas têm dito que é o seguinte: só começa. A própria propaganda de uma marca de esportes que é Just Do It, só faça e levanta e sai e faz. Ou quando as pessoas vão, por exemplo, começar a fazer atividade física, se elas estão sedentárias e não colocar mais a soneca para dormir mais um tiquinho, mas já colocar a roupa de corrida, de ginástica perto da porta ou já pronta para a gente poder só se vestir e ir para academia de manhã, enfim. O que são os aceleradores que a gente precisa ter esse impulso inicial para fazer alguma coisa, mas depois que a gente está começando com a mão na massa, é só nadar de braçada e só continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Mas o que tem a ver isso com as panelas de pressão? Vocês podem me perguntar, já que a série que eu tô fazendo é específica para fazer os paralelos das panelas de pressão com a nossa vida do dia a dia. Pois é, eu vou contar uma coisa para vocês que talvez muitas pessoas não tenham se atentado que isso tá no manual de instruções, ou pelo menos deveria estar em todos os manuais de instruções das panelas de pressão, que é o seguinte: quando a gente começa a ouvir aquele pininho, o barulho daquele pininho que vai rodando e a gente percebe que o ar tá saindo, isso é um sinal de que a gente já chegou no máximo possível daquela temperatura para poder fazer a aceleração do processo de cozimento. E aí, o que significa isso? Isso pode ser um indicador que a gente pode baixar o fogo para deixar o fogo mais baixinho, porque ele já atingiu aquela temperatura e aquela pressão necessária para fazer o pino rodar e aí começar a contar o tempo de cozimento de um preparo de um alimento. Isso traduzido para os nossos causos, as nossas questões, os nossos abacaxis, é o seguinte, que o pessoal muito da área terapêutica fala do estado de flow e de repente a gente começa a fazer uma coisa e não vê o tempo passar, porque a gente está conectado com o nosso propósito, a nossa missão de vida, enfim. Só que tem um momento que a gente precisa vencer essa resistência. Então, só que quando a gente chega naquele pico, que é só continuar a fazer o que a gente já está fazendo e manter aquilo que a gente já se preparou e já dedicou tempo anteriormente e agora é só estabilizar e continuar o que a gente já estava fazendo, a gente não precisa colocar aquela pressão que a gente colocou antes num sentido de incentivo, de pilhamento e de precisar de uma carga extra de motivação para conseguir concluir aqueles objetivos. Então é só baixar o fogo e a partir dali começar a contar o tempo de cozimento, no caso de um feijão, de uma sopa, de uma lentilha, um grão de bico, aquilo que a gente gostaria de transformar em alimento de uma forma mais gostosa, porque a pressão também favorece, e isso tem a ver com os processos da vida, igual que nem a mesma coisa.